hoje vamos começar a falar de tabernáculos. Aleluia! Ontem terminamos a noite ministrando sobre jubileu. Achei interessante que o apóstolo Rivanda escreveu que a ICEGEC em Campina Grande foi ao delírio. O povo respondendo. E vamos responder, porque verdadeiramente este é um assunto que faz explodir o coração. Tabernáculos é uma das festas mais significativas para os nossos dias, porque ela aponta para a consumação de todas as coisas. Esta festa é chamada a estação da nossa grande alegria. Vamos ver isso? A estação da nossa grande alegria. Outra vez, a estação da nossa grande alegria. Que maravilha! Em todas as festas, havia 3 festas às quais todos os homens deveriam subir: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Mas nesta festa de Tabernáculos, especialmente no jubileu, todos deviam subir, homens, mulheres, crianças, porque era quando a palavra de Deus era lida, toda a Torá era lida. A palavra Torá, que é traduzida por lei, é uma tradução péssima, porque na realidade Torá significa ensino e não lei. Então, tinham que trazer o ensino de Moisés. Uma festa, portanto, muito maravilhosa. Depois do período de Yom Kippur, da compenetração, do medo, do temor, do grande temor, da profunda contrição, vem agora o grande gozo da certeza de que os pecados foram perdoados. E a celebração vem por causa disso, o gozo de poder andar com Deus, o gozo de andar em comunhão com Deus, de entrar num caminho de obediência. Sukkot, a palavra em hebraico, é o festival que ensina sobre o reino messiânico e sobre o gozo desse reino. O reino do Messias e o gozo que nós vamos desfrutar. Portanto, o que nós estamos fazendo hoje é antegozando, é antevendo o reino messiânico que trará um grande gozo para todos nós. Glória a Deus por isso. Amém? Ela é chamada também a festa das cabanas. Ao entrar ali, você viu uma sucá, aqui está uma sucá, ali está outra sucá. A palavra sucá é o singular, Sukkot é o plural. Interessante que quando Jacó, vocês podem ler isso, ele chegou a um lugar que precisava armar Sukkot para o gado. Então ele preparou sucás para o gado e foi chamado o nome daquele lugar Sukkot. Sukkot. Então nós podemos imaginar que Jesus nasceu numa sucá. Mas disso falaremos depois. Não queremos misturar os assuntos, pois estamos trazendo preceito sobre preceito. Cabanas. E se a gente quiser falar um português bem simples, uma tenda. É a festa das tendas. Uma tenda. A diferença é que às vezes a tenda você tem de pano, de plástico, e aqui você tem uma tenda coberta com folhas de palmeiro, porque era necessário ver o céu, para ver as estrelas. Disso falaremos numa outra ocasião. E até o dia de hoje. Se você vai a Israel, por 7 dias eles comem na sucá, até mesmo nos prédios de apartamento, na varanda, se faz a sucá. Todo lado tem a sucá, come-se ali, dorme-se ali.
em obediência ao mandamento. Por que Deus mandou fazer isso? Para que o povo se recordasse que durante a travessia do deserto, eles viveram em tendas, uma morada temporária. Mas a despeito de viver no deserto, numa morada temporária, Deus estava presente, aleluia! E onde Deus está presente é céu. Não trocamos o palácio pela cabana do deserto. Se Deus está presente, é ali que eu quero estar. Amém! Glória a Deus! Mas também, Sucote ou tabernáculos é chamada a festa das nações. A festa das nações. E é interessante que na festa de tabernáculos são oferecidos 70 novilhos. Começa o primeiro dia com 13 novilhos e vai descendo, e a soma total dos 7 dias, 70. E para os mestres hebreus, o número de nações era de 70. Havia 70 nações. E o sacrifício significava o quê? Que na festa estava se fazendo expiação pelas nações. E verdadeiramente as nações se reunirão na vinda de Jesus Cristo. Aleluia! Em toda a Bíblia vamos ver que a redenção das nações já estava incluída. Vamos dizer isso? A redenção das nações sempre fez parte dos propósitos divinos. Israel foi levantado, foi escolhido, não para ser detentor exclusivo da revelação divina. Israel foi chamado para ser uma voz para as nações da terra. Israel deveria levar ao mundo inteiro a mensagem de que Yahvé é o único Deus verdadeiro. Infelizmente fecharam-se em si mesmos, mas em toda a revelação nós vamos encontrar isto muito claro. Esta sucá aí já é uma sucá mais moderna, né? Não é a do deserto, mas é o que hoje se faz. Mas a festa dos tabernáculos é realizada por 8 dias. Do dia 15 ao dia 22 de Tisri, que é o 7º mês dentro do calendário hebraico. Nós vimos que o primeiro dia foi a festa das trombetas. 10 dias depois, Yom Kippur. E agora, perdoados, só são 4 dias para preparar tudo para esta grande celebração, a festa dos tabernáculos, que marca um tempo de colheita geral. É chamada a festa da colheita. Vamos ver isso? Festa da colheita. Leiamos em Levítico 23, começando no verso 41. Celebrareis assim com uma grande festa ao Eterno. Diga, grande festa ao Eterno. Então essa festa, queridos, tem que ser superior a todas. Sacuda o seu irmão, diga, você tem que celebrar. Durante 7 dias. Eita festança, Deus é um Deus de festa. Deus gosta de festa. A Bíblia diz que tem festa no céu por cada pecador que se arrepende. Aleluia! O céu anda em festa. Todos os dias a festa no céu. E nós devemos festejar com brados de júbilo, com brado de alegria. Nós que somos a noiva, devemos ganhar para os futebolistas. Nós devemos ganhar para os times de futebol nos estádios. Alô! Aleluia! Eu não tenho tempo para perder, para ver um bocado de gente correndo atrás de uma bola. Mas, glória a Deus, eu tenho toda a minha vida para celebrar os gols que Jesus Cristo está dando no inferno. Toda hora Ele está dando gol no inferno. Eu vou celebrar o campeão Jesus Cristo de Nazaré.
Aleluia! Esse é o espírito da festa. É lei perpétua para vossos descendentes. No 7º mês fareis esta festa. Agora notem: habitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. É por isso que temos aí estas cabanas com galhos de árvores. Todos os naturais de Israel morarão nessas barracas. Deus é um Deus didático. Todos os anos o povo tinha que se recordar de onde veio, da provisão de Deus, do cuidado divino, a fim de que vossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. E Moisés proclamou aos filhos de Israel todas as solenidades, Moed, olha lá o nomezinho voltando, Moed. As festas são ajuntamentos divinos, de encontros com o seu povo. Nós não podemos faltar a estes encontros. A palavra Sukkot significa uma morada temporária. Aleluia! Uma morada temporária. Aqui sobre nós está uma sucá. Pega aqui no corpo. Esta é sua sucá. Uma morada temporária. Nosso corpo é uma sucá. É uma morada temporária. Nós andamos no deserto da vida. E Deus nos manda celebrar para quê? Para dizer-nos que Ele nos arrancou do Egito, que Ele nos arrancou da escravidão, que Ele nos arrancou da opressão, e não devemos nos esquecer de que a nossa passagem por aqui é temporária, que este corpo que abriga o nosso espírito, que é eterno, é uma morada temporária. Nós estamos aguardando a nossa morada permanente com Cristo na glória. Em Deuteronômio 16, vem a ordem: 3 vezes por ano todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas, e ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. A Páscoa marca a colheita da cevada. Todos deveriam louvar a Deus e apresentar os primeiros frutos. Pentecoste marca a colheita do trigo e todos deveriam ir celebrar, adorar a Deus e oferecer daquilo que a terra produziu. Mas tabernáculos marca a colheita dos frutos, a colheita em geral, a grande colheita. E Êxodo também fala a mesma coisa: 3 vezes no ano me celebrarás. Lê comigo: uma grande festa de adoração ao meu nome. Uau! 3 vezes por ano me celebrarás o quê? Uma grande festa de adoração ao meu nome. Levanta a sua mão, abra sua boca e celebre a Yahvé. Uma adoração, uma grande celebração de adoração ao nome de Yahvé, ao nome que está acima de todo nome, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, mais elevado que os céus, coroado de toda glória. Os céus dos céus não podem conter. Só Ele é digno, só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser exaltado. Aleluia, aleluia. Comemorarás a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, comerás pães ázimos, como eu te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse dia que saíste do Egito. Guardarás também, olha o nome, a festa da colheita. Guardarás a festa da colheita, que é tabernáculos.
primícias dos teus trabalhos de semeadura nos campos, e celebrarás a festa da colheita, quando? No final do ano. Diga, colheita, no fim do ano. Aleluia. Colheita é a festa que está apontando para os últimos dias, para a grande colheita, para o fim de todos os tempos. Jesus conta a parábola do joio do campo. Ele está falando que o inimigo foi e jogou o joio no campo. E ele interpreta no versículo 38 do capítulo 13, o campo é o mundo. Alô? O campo é o mundo. Portanto, aquilo que é físico nos campos, na semeadura e nas plantações, como eu falei, as festas de primavera foram as festas que trouxeram sementes, que culmina no Pentecoste, e desde o Pentecoste sementes estão sendo plantadas. É a palavra de Deus sendo plantada no coração, e os frutos estão nascendo, são filhos e filhas para Deus. Mas o campo é o mundo, e este é o sentido de que a humanidade inteira é o campo onde estamos semeando. A boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Leia comigo: a colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Olha como Jesus está linkando a festa dos tabernáculos. Quando você começa a fazer os estudos mais profundos das festas, você vai começar a entender melhor a própria nova aliança. A colheita é o final desta era. Tabernáculos, a festa das colheitas, aponta para o final desta era, quando os últimos frutos serão recolhidos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado, assim também será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão, olha a expressão ceifar, colher do seu reino tudo que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Mas essa festa é também a festa do regozijo. Diga isso. Outra vez com cara de regozijo. Aleluia! Há uma ordem. Ordem, vamos ler a ordem no Novo Testamento que combina com a do Antigo Testamento. Vamos ler? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Aleluia! Em Levítico 23, onde todas as festas estão sendo descritas, começando o verso 39, porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa, Moed, há um dia determinado, de Abé, por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia descanso, e no primeiro dia tomareis para vós ramos de árvores. Deixe-me parar aqui. Este versículo, para os intérpretes judeus, eles entenderam que em cada uma destes elementos há uma referência a 4 espécies que eles usam todos os dias na festa dos tabernáculos. Então nós colocamos entre parênteses em amarelo o que eles interpretam. Número 1, ramos de formosas árvores. Eles interpretam como o etrog, que é a cidra. Ramos de palmeiras, lulav.
que a palmeira da tamareira, árvores frondosas, a murta, hadassim, e salgueiros de ribeiros, o arabote, e vos alegrareis, leia comigo, e vos alegrareis perante Yahvé vosso Deus por 7 dias. É uma ordem. É uma ordem. Saímos de Yom Kippur. Nossos pecados foram perdoados. Tocou o chofar do jubileu. Apregou-se libertação em toda a terra. As bênçãos do jubileu foram liberados. Então vamos 7 dias celebrar, dançar, cantar, louvar, regozijar-nos diante do Senhor nosso Deus. Regozijai-vos sempre em Yahvé. É ordem. Diga ao seu vizinho, é ordem. Fazer festa de regozijo por 7 dias. Bem, queridos, ontem dissemos, porque cada festa é um ensaio geral do que é consumado em Cristo. As 4 primeiras festas já ocorreram. O drama se desenrolou, já não é mais ensaio. São eventos passados, mas nós agora estamos nos ensaios gerais de eventos futuros. Então nós temos que olhar para o aspecto profético. E ontem, falando de jubileu, a cada 50 anos, Israel proclama jubileu. Mas Cristo é o nosso jubileu. Quando ele se levanta na sinagoga e diz, o Espírito de Yahvé está sobre mim, ele proclama o que se proclamava no jubileu. O Espírito de Yahvé me ungiu. Para quê? Para libertar o oprimido, para dar vista ao cego, para abrir a prisão dos presos, para anunciar o ano aceitável de Yahvé. Ano aceitável de Yahvé é o ano do jubileu. Por isso eu disse, devemos viver eternamente a realidade do que Cristo nos conquistou. E hoje, falando desta ordem de 7 dias, 7 é o número da completude. Queremos dizer que na redenção em Cristo Jesus, nós vamos celebrar o ciclo completo da nossa existência. Isto aqui é só para nos recordar. Celebramos a festa, ministramos a festa para trazer à memória o que nos dá esperança, para remover as cinzas do altar, para atiçar a chama do avivamento, para despertar o nosso coração. E quando Paulo diz, regozijai-vos, ele diz sempre. Regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. Deus quer que permaneçamos numa vida de regozijo. Quando é que o regozijo vai? Quando vê o pecado. Quando Davi peca, ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Porque quando estamos em pecado, vai-se o gozo. Quando permitimos sentimentos negativos que são pecaminosos, vai-se o gozo. Mas quando andamos na presença de Deus, quando não nos santificamos, verdadeiramente o gozo de Yahvé faz transbordar o nosso coração. Aleluia. E prosseguindo, a festa dos tabernáculos, celebrar 7 dias, e na tua festa alegrar-te-ás, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, todo mundo que estiver na tua casa tem que se alegrar. Até o incrédulo, o estrangeiro, todos vão se regozijar, aleluia, no Senhor, o órfão, a viúva, os que estão dentro das tuas portas. Agora, estes elementos
que Deus ordena que sejam introduzidos na festa, 4 espécies. Qual é o simbolismo? Claro, os judeus têm sua interpretação, mas queremos apresentar o simbolismo na visão messiânica. Vamos ver quais são eles. Etrog. Se você for a Israel nesse período, ou quando você vê as fotos, você vê que eles carregam na mão alguma coisa, tem a cidra e mais uns galinhos. Vamos ver o que é isso agora. A cidra, que é segurada na mão esquerda, fala da beleza de Jesus. Ele é o ramo produzindo fruto para Deus. Nós somos os frutos que Cristo Jesus está produzindo pelo poder da sua morte, sepultura e ressurreição. Aleluia. O segundo elemento é a lulave, que são folhas de palmeira. Esta é segurada na mão direita. Fala da sua justiça e do poder de salvar. O justo florescerá como a palmeira no Líbano. Aleluia. Terceiro elemento é a murta, hadás, que é segurado na mão direita. Fala do louvor e do júbilo. E o quarto é o aravot, que é o salgueiro, segurado também na mão direita, que fala da humildade de Cristo, o servo sofredor. Todos os dias da festa, há uma cerimônia com estes 4 elementos. Quando são recitadas as bênçãos sobre elas, é costume sacudi-las. Pega lá e sacode, depois de apresentar uma a uma, junta o molho e começa a sacudir aos 4 ventos, não é? Ao norte, ao sul, ao oriente, ao ocidente, para cima, para baixo. E quando a multidão começa a sacudir, né? Aquele barulho de vento, a palavra vento é a mesma para espírito, ruá, ruá. O Talmud explica que esses movimentos significam que são quando move para frente e para trás, para aquele a quem pertencem todas as direções. Estão proclamando com este ato que os céus e a terra pertencem a Deus e que estas espécies apenas apontam para o fato de que Deus criou toda a existência e que não existe absolutamente nada além dele, nem no norte, nem no sul, nem no oriente, nem no ocidente, nem em cima e nem embaixo. Amém? É um simbolismo. Talmud afirma: balançamos-las para frente e para trás, para evitar ventos prejudiciais, e para cima e para baixo, a fim de evitar orvalhos nocivos, pois Sucote é a época do julgamento da água, da chuva para todo ano. A chuva, a água está presente na festa de tabernáculos. É quando se ora para que venha a chuva, e todos os dias da festa há uma cerimônia da libação da água. Por sinal, é durante esta cerimônia que Jesus se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. A água fala do derramar do Espírito. Amém? Os movimentos das 4 espécies são feitos 3 vezes em cada direção: para a direita, para a esquerda, para a frente, para cima, para baixo e para trás. E esta é a única festa a ser celebrada para sempre, por decreto divino. E não para os judeus apenas, é um decreto para todas as nações. Veja o que diz Zacarias: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E prossegue dizendo que a nação, diga nação,
A nação que não subir, não cairá chuva sobre ela. Uau! Então, de todas as 7 festas, esta é a única que será celebrada no milênio. Então, nós já estamos ensaiando para o milênio. Todos subirão para adorar o Rei na festa dos tabernáculos. E por que só ela? Porque certamente é o aniversário da inauguração do reino milenar. Você ouviu nas leituras, ora falando de 7 e ora falando de 8º dia. A festa dos tabernáculos dura 7 dias. Mas depois tem um 8º dia, que é como se fosse uma festa extra, mas que está ligado. É o 8º dia. O 7 completa. O número 8 significa novo começo. Novo começo. Novo começo. Crê-se que Jesus voltará em sua segunda vinda no último dia da festa, que é sábado, esta semana cai sábado, né? Que é o 7º dia. E no 8º é o início do reino milenar. É um novo começo. Aleluia. É um novo começo. Glória a Deus. Mas pensemos um pouco sobre de Yom Kippur a Sukkot. O que é que acontece entre Yom Kippur, o dia 10 do 7º mês, e Sukkot? Sukkot é o nome hebraico para tabernáculos. E Yom Kippur, o dia da expiação. Enquanto o povo vivia em tabernáculos, deu-se início à construção do tabernáculo de Deus, o santuário no deserto. Crê-se que Moisés, quando subiu a segunda vez e recebeu as tábuas da aliança, ele desceu no dia de Yom Kippur. Todo o povo estava suspenso para saber se Deus havia perdoado o pecado. Moisés desce e no dia seguinte ele apresenta os detalhes para a construção do tabernáculo. E no dia de tabernáculos, dia 15 do mês, começa a construção do tabernáculo no deserto. E isso então é celebrado a cada ano. Lemos em Êxodo 25, verso 8: E me farão um santuário, para quê? Para que eu habite no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim me fareis. Moisés desce do monte pela segunda vez com estas tábuas, as tábuas da aliança. Ele carrega na mão um sinal do perdão divino. As primeiras pedras ele quebrou. E agora quando ele desce com as segundas, isto na sua mão é um sinal de que Deus aceitou a sua intercessão, de que Deus perdoou o pecado do povo. E agora começa um novo tempo. Deus revela que Ele quer habitar no meio do seu povo. Deus quer habitar no meio do seu povo. Queridos, lá no Éden, quando Deus forma o homem, Ele vem a cada dia, na viração do dia, para comungar com o homem. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, fomos criados para ter comunhão com Ele. O pecado nos afastou de Deus, mas Deus nunca desistiu de nós. Deus vê nosso encalço, efetuando uma grande redenção. Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. E quando Moisés
tem que fazer expiação pelo povo, porque, queridos, o sistema levítico sacerdotal não era de fato o plano de Deus. Ele veio para reparar o pecado do povo. Mas tudo aponta para aquele que verdadeiramente remove o pecado, recria-nos, transforma-nos radicalmente, muda a nossa natureza e nos converte em filhos do Deus vivo. Então o propósito de Deus é realmente, outra vez, trazer-nos de volta para si, e num nível muito mais elevado, porque se no Éden Deus vinha visitar, na nova aliança em Cristo Jesus, Ele quer residir conosco de uma forma permanente. Palmas ao Senhor por sua graça, seu amor, sua misericórdia. Aleluia. Nós vamos ler o texto onde toda a instrução é dada em capítulo 35 de Êxodo 36, versos 1 e 7, mas queremos falar do propósito. Qual o propósito daquele santuário no deserto? Aí está: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus queria estabelecer relacionamento entre Ele e a casa de Israel. Viver no meio do povo, dali a santidade, indicar a santidade de Yahvé naquele tabernáculo, onde tinha o átrio, onde todos podiam estar, o lugar santo, onde os sacerdotes ministravam, e o santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava e se encontrava com a presença de Deus, para apresentar o sangue de bodes, para a purificação de pecados. Açucar, ou Sucote, e as nuvens de glória. Todo o povo habitava em tendas, em Sucote. Deus também habitava em tendas. A presença de Deus estava ali, naquele tabernáculo, uma tenda no deserto. Açucar lembra-nos as nuvens de glória, que cercaram Israel durante a sua peregrinação, a caminho da terra prometida. Oh, aleluia. Esta é a palavra de Yahvé. Em Êxodo 13, Yahvé ia adiante deles. Oh, maravilha. Yahvé ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Qual é a aplicação espiritual que nós podemos tirar disto? É que Deus desejou que fosse construído um tabernáculo no deserto, simplesmente para conviver com o povo da aliança. Oh, meus amados, como é que Deus pode nos amar desta maneira? Nós somos pecadores, indignos, ingratos, vendemos-nos à escravidão do pecado, apartamos-nos de Deus, corrompemos a nossa natureza, mas esse amor indizível do nosso Deus e Pai, que não desiste de nós. Quantas vezes Israel se rebelou, mas ainda assim Deus vem com uma graça sem igual, uma misericórdia infinita, desejando habitar conosco, sempre nos chamando, sempre enviando os seus profetas, sempre enviando os seus mensageiros para dizer: volta meu filho, volta, volta meu filho, volta. Isso é tão retratado por Jesus na parábola do filho pródigo, quando aquele filho se vai ingrato e esbanja tudo, volta em andrajos imundos, mas o pai está de braços abertos e diz: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Regozijemo-nos, regozijemo-nos. Este é o amor insondável, indescritível do nosso Deus e Pai.
E esta é a aplicação espiritual deste tabernáculo no deserto. Agora, ele diz no verso 45, habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Oh, meu Deus! Até Deus teve uma discussãozinha com Moisés. Quando o povo pecou, Deus disse, olha Moisés, você me deixa matar essa tropa, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Moisés disse, não deixe. Está vendo, Moisés, o povo que tu tiraste do Egito? E Moisés disse, é o teu povo. Se tu não vais perdoar o pecado desse povo, então risca o meu nome do livro que escreveste. Deus, se não tratas este povo rebelde, pecador, obstinado, com a graça com que me tratas, então castiga-me com o castigo que eles merecem, porque eu não aguentarei ver esse povo destruído. E Deus diz, ok, já te ouvi. Esta é a voz do intercessor. Jesus Cristo é o nosso intercessor. A palavra diz que Deus levantou a Jesus. Ele é aquele que vive para interceder por nós. Se Deus ouviu a intercessão de Moisés, quanto mais não ouvirá a intercessão de Jesus Cristo por você e por mim. Aleluia! Mas Deus disse para Moisés, mas olha, eu não posso ir no meio de vocês, senão eu vou destruir todo mundo. Moisés disse, ok, se tu não vais comigo, não arreda o pé. E Deus disse, ok, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Mas é isso que Deus quer. Deus quer é isso. Ele quer habitar conosco, Ele quer andar conosco, Ele quer viver conosco. Este é o propósito desde a criação, e a despeito do nosso pecado, Yahvé, o Deus Redentor, vem em Cristo para consumar esta eterna redenção. Espiritualmente falando, aquele tabernáculo físico foi dado por Deus a fim de instruir-nos quanto ao fato de que Ele quer viver comigo, e maior e melhor do que isso na nova aliança, em mim. Em mim. Ele quer viver em mim. Aleluia! Através do Espírito Santo. E esta é a palavra em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aleluia! Em Cristo Jesus, Deus vem de fato morar comigo, morar em mim, na pessoa bendita do Espírito Santo. Se lá no deserto estava aquela sucá, Jesus tomou uma sucá temporária, o seu corpo, para efetuar-nos uma grande redenção, e transforma este nosso corpo mortal em santuário. Aleluia! Há um tabernáculo. Esta tenda aqui é um tabernáculo no deserto da vida, onde Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita de forma permanente. Tabernáculo nos fala disto, porque chegará o dia em que ouviremos: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará no meio deles. Se hoje Ele vem para habitar individualmente, chegará o momento em que na pessoa de Cristo nós o teremos na terra, governando, e glória a Deus, nós reinando com Ele.
Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. As nuvens representam os crentes em Yeshua. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? São os santos desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Yeshua, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Nós somos esta nuvem, glória a Deus! E vamos correr com perseverança. Em Apocalipse 1:7, vamos nos colocar de pé e ler a uma só voz. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Amém e amém, aleluia, oh, aleluia. Ele vem com as nuvens. Naquele dia de tabernáculos, nós seremos a nuvem de glória com Jesus, a nuvem de testemunhas que venceu. Sim, queridos, levante a sua mão e diga: Pai, proclamo que a tua presença é uma constante na minha vida. Eu sou um tabernáculo. Eu sou uma morada temporária. Meu corpo é uma sucá, onde o meu espírito, recriado pelo teu espírito, habita. Pai, eu determino que a adoração não cessará neste tabernáculo que eu sou. Tu fizeste de mim um lugar da tua habitação permanente, através do teu Espírito, que é residente em mim. Pela tua graça, eu viverei a realidade desta presença. Eu amo a tua presença. Na tua presença, a plenitude de alegria, a tua destra, há delícias perpetuamente. E nesta festa eu me regozijo em ti, pela grande redenção, pelo perdão dos meus pecados, porque tu me libertaste, quebraste as minhas cadeias, saraste as minhas feridas, lavaste as minhas vestes, e me santificaste, e me ungiste com óleo fresco, trocaste as minhas vestes de vestes imundas, tu me vestiste com trajes de linho puro. Graças te dou e glorifico teu santo nome. Viverei na tua presença todos os dias da minha vida, para o louvor da tua glória, até que Cristo volte e eu entre na plenitude de tão grande redenção. Aleluia! A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. Tu és digno de ser exaltado, tu és digno de ser adorado. Oh, aleluia! Abra a boca, comece a dar glória, comece a manifestar o gozo, o júbilo, o júbilo. Levanta a mão. Pai, que a tua doce presença possa repousar sobre o teu povo, e que o Deus de paz vos santifique em tudo.
vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê Shalom.